Olá, está no ar mais um programa Ponto de Encontro e eu tenho aqui comigo no estúdio Eduardo Teixeira, professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, e Dirceu Antônio, ele é professor da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Segundo dados da OMS, 17 milhões de brasileiros têm depressão e outros 10 milhões sofrem com algum transtorno de ansiedade. Para a gente começar, então, queria que você esclarecesse a diferença entre ansiedade e depressão. Bom, ansiedade é uma experiência psíquica, né, faz parte do ser humano, ela é considerada normal numa certa intensidade e dentro de determinados padrões. Ansiedade é uma sensação de inquietação, de expectativa. O paciente, o indivíduo, né, que experimenta ansiedade, ele sente isso internamente de uma forma subjetiva, uma experiência pessoal dele, como de que algo vai acontecer, algo está por vir. Vira doença quando essa ansiedade vem ou muito intensa, ou na forma de crises agudas, como, por exemplo, assim, do pânico, ou vem no momento errado, na forma errada e tudo mais. A depressão é a tristeza numa forma também ou muito intensa ou desproporcional, que impede que o indivíduo tenha uma vida comum, uma rotina, um dia a dia. Então não é a tristeza comum, a tristeza que nós vivemos quando temos alguma frustração, alguma perda. É a tristeza que chega de uma forma exacerbada, de uma forma realmente patológica. Você atende muitas pessoas com esses transtornos, Dirceu? Como que você lida com isso? Sim, inclusive vou retomar uma questão anterior. Freud, na sua época, tratou a histeria, as histéricas e tudo mais. Era a patologia, a doença do século. E o século passado e o início desse, a patologia que mais ganhou relevância é a depressão, tanto que ficou conhecida como, né, a doença do século, a patologia do século. Nós recebemos, sim, muitos pacientes advindos da psiquiatria no hospital, e também escolas nos encaminham crianças e adultos também nos procuram muito, e cada um tem um encaminhamento de uma forma um pouco distinta, né? Por exemplo, Desculpa, não, pode continuar. As crianças a gente trabalha mais com o que se chama, usualmente se chama de ludoterapia, ou com brincar, né? E é onde a criança vai se manifestar e tudo mais. E o adulto, outros encaminhamentos. Né? Existe alguma prevalência maior entre homem, mulher, faixa etária? Bom, ela tende a ser muito próximo, mas é mais comum os quadros de ansiedade e de depressão nas mulheres do que nos homens. Em alguns trabalhos científicos falam que a depressão ela pode chegar às vezes a 4 vezes maior frequência entre mulheres do que em homens. Mas como o Dirceu comentou, né, depende de diversos fatores, depende da faixa etária, quando a gente fala de criança, de jovem, ou do adulto, ou da terceira idade, e de fatores assim ligados à personalidade e tudo mais. Então, tende a ser mais comum nas mulheres, mas depende também de outros fatores. E o que a gente percebe muito é que, por uma questão sociocultural, os homens acabam lidando de uma forma, eles conseguem extravasar a sua raiva, né, socialmente de uma forma mais, a mulher se contém mais e acaba sofrendo mais por conta disso. Né? Tanto a depressão quanto a ansiedade é um problema que a gente pode dizer é genético ou o meio influencia as duas coisas? Como que elas começam? A gente tem esses componentes todos, né? O desencadeador vai depender da subjetividade de cada pessoa, né? Muitas vezes um fator genético associado a determinados estímulos, determinadas questões que surgem na vida da pessoa levam a desencadear, quer dizer, que se dê ou ansiedade ou depressão. Mas o que se percebe também é que as duas acabam dialogando, digamos assim. Muitas vezes os pacientes depressivos sofrem de ansiedade e vice-versa, que é uma mistura, digamos, um pouco fatal. Muitas vezes muitos suicídios são levados por conta da junção dessas duas. Aí o professor aqui pode falar. Completando o que o Dirceu falou, acho que hoje em dia, inclusive, é um consenso que a causa desses transtornos mentais, tanto depressão como ansiedade, é uma causa biopsicossocial.
Então são 3 elementos que se associam e que são importantes aí como no desenvolvimento da doença. A biológica, como ele falou, é um componente genético que pode ser realmente marcante. Eventualmente, a gente trata de famílias onde o avô cometeu suicídio, a tia já foi internada por depressão grave. Então você vê que é uma história que acaba atingindo vários membros da família. E às vezes a gente vê também que tem outros fatores que são relacionados, como estilo de vida, ligação com bebida, com droga. Então, esses componentes todos vão se associando e aí favorecem desenvolver o problema. E qual é o momento que a pessoa, que vocês percebem que a pessoa procura ajuda? É quando começa a interferir na vida dela, no trabalho, na vida pessoal? Qual é o momento que geralmente as pessoas procuram o tratamento, procuram a ajuda dos profissionais? Isso vai... Pode ser, fica à vontade. O momento exato a gente não tem um diagnóstico, olha, neste momento tal, mas em geral é quando realmente influencia no dia a dia da pessoa, né? A depressão, por exemplo, quando chega a um estado em que o ser entra numa apatia tal, numa tristeza tal, em que a vida se torna um buraco negro, um local vazio, né? Essas são as falas de pacientes, né? Abismos, então são situações que a pessoa não consegue, muitas vezes, sair da cama, quando chega a um estado mais agudo, a pessoa não consegue se levantar. A falta de vontade é total, né? Uma apatia absoluta. E, em geral, nesse caso, a pessoa não procura, os familiares acabam levando, porque eles não têm vontade, inclusive, né, para procurar ajuda. Ficam em um estado de prostração total. Nesse ponto é que a gente acaba trabalhando junto a psiquiatria e a psicologia, né? Porque é necessário que um tratamento medicamentoso nesse sentido para que a gente possa posteriormente realizar um trabalho psicológico, porque a pessoa que está acometida, se ela não tem vontade, ela não tem vontade de falar, de expressar suas emoções, seus sentimentos, né? Então aí a gente trabalha em conjunto nesse sentido. Vale a pena lembrar também, completando o que o Dirceu falou, as mulheres tendem a procurar mais ajuda, os homens não. Eu acho que é uma questão até cultural. O homem tende a ficar no canto dele. A gente vê muito quadro, tanto de depressão quanto de ansiedade, que o homem às vezes sai de casa, vai beber, por exemplo, às vezes vai ser levado para tratamento por causa do alcoolismo. Aí depois que a gente descobre que começou tudo com quadro de depressão, de ansiedade. As mulheres assim, do perfil do gênero, elas tendem a pôr para fora as queixas. Então, elas fazem isso e as amigas, as famílias orientam, não, vai procurar ajuda. E elas vão, tendo esse, eu acho que é um instinto, faz parte do instinto da mulher. Então, eu acho que até é legal pensar nisso, né, como um alerta para a população, né? Que às vezes a gente está lidando com alguém dentro de casa que está com uma depressão grave e que, se for homem, e como o Dirceu falou, a pessoa vai ficar lá, isolada, não sai de casa mais e a pessoa não tem energia para procurar ajuda. Então vai ser realmente alguém que vai uma hora se mobilizar, identificar e falar, não, vamos pegar e levar, né, para o tratamento. E aí tem uma questão que a gente acaba se deparando com alguns mitos em que, mas isso aí é falta de trabalho. É justamente isso que eu ia perguntar. É confundido algumas vezes ou com... como, entre aspas, ali a pessoa tem uma frescura, está procurando doença, muitas vezes acontece isso, muitas vezes a pessoa não busca ajuda ou não é levada quando ela não consegue buscar, justamente por algumas questões de preconceito mesmo, de alguns mitos. Olha, isso aí é um tancão de roupa suja, resolve esse teu problema. Essas são as falas que mais, né? E as pessoas acabam adoecendo mais enfim, porque não tem esses mitos que não, isso aí é bobagem, isso não vai trabalhar, vai pensar em outras coisas, vai namorar, né? Mas não é isso, quer dizer, existe uma doença ali que precisa ser tratada como doença, não como alguém que está fazendo corpo mole, que não quer trabalhar ou não quer ir para a vida, enfim. Pode ser confundido, de repente, com outras doenças. Tem pessoas que, por exemplo, sofrem de ansiedade, procuram muito médico, depois vai descobrir que é ansiedade, ou mesmo com a depressão, também é algumas vezes confundido com outras coisas? Ou demora-se um pouco mais? Não só é confundido, como o médico ou o psicólogo que pode estar fazendo o primeiro atendimento
tem que sempre estar atento para outras patologias, outras doenças que causam sintomas ansiosos e depressivos. Então, não é porque veio para o meu consultório que eu vou falar, é depressão em ponto final. Então, algumas doenças, por exemplo, a disfunção da tireoide, quando a tireoide está funcionando menos, os sintomas são basicamente numa depressão. Eventualmente, paciente que tem algumas alterações cardiológicas, alguma alteração de válvula ou do arritmia mesmo, a pessoa em determinados momentos apresenta crises que lembram um ataque de pânico. Então, o paciente chegou, tanto no psicólogo quanto no psiquiatra, a gente já sabe que tem que ampliar a investigação. Então, vai fazer o exame com o cardiologista, às vezes alguns quadros de diabetes, de alterações da glicemia também podem estar relacionados ou não ser a causa, ser um quadro comórbido, que eles vêm junto. A pessoa tem diabetes, está tendo crise de ansiedade e também tem depressão. Então pode ser as duas coisas e pode ser uma coisa separada da outra. Agora eu peço licença para vocês, a gente vai ver uma reportagem da Rafaela Ribeiro. Ela conversou com o João Pedro, ele tem 8 anos e já faz tratamento contra a ansiedade. Vamos ver. Há 2 anos, João Pedro começou a apresentar um comportamento que preocupou os pais. A escola e a pediatra alertaram a mãe para a agitação excessiva do garoto e ela resolveu investigar o motivo. Ele passou por otorrino, por oftalmo, para descartar toda essa parte da saúde dele. E daí foi constatado que realmente era comportamental a agitação dele. João foi diagnosticado com transtorno de ansiedade. A partir de então, passou a ser acompanhado por uma psicóloga. Eu conto o que eu fiz na escola, que eu me sinto muito bravo e muito nervoso. Ela fala para não ligar. Mesmo com o tratamento psicológico, o garoto precisa tomar um medicamento para controlar os sintomas da ansiedade. A primeira medicação eu fiquei com muito receio, porque aí você começou a ouvir várias coisas, né? O pessoal fala que vai causar dependência, não vai causar dependência, vai deixar a criança meio robótica. Realmente, ele ficou bem apático com a medicação. Deu uma depressão nele, ele ficou muito choroso. E aí foi suspensa a medicação por esses motivos. Agora ele toma um outro medicamento que não afetou praticamente em nada essa parte dele, né? A gente só percebe assim que ele está mais concentrado. Então as atividades que ele inicia, ele está terminando, coisa que ele não fazia antes. Eu passei por um período muito agitado também de ser ansiosa, né? E com o tempo, a gente, adulto, depois acaba enxergando as coisas. A gente consegue aprender a conviver com isso, né? Então, era difícil até mesmo tentar explicar para ele o que ele estava passando, né? Hoje eu já percebo que o dia que ele está mais agitado, ele mesmo fala para mim: mãe, hoje eu não consigo me concentrar. Né? Então, com o tempo também, eu acredito que ele vai aprender a conviver com isso. Eu queria que vocês explicassem, então, essa questão do medicamento, como funciona. Bom, o medicamento ele tem indicação precisa, deve ser feito por um profissional de preferência da área, mas é claro que médicos de outras especialidades hoje em dia já têm formação, já têm uma certa experiência para tratar, principalmente os casos mais leves. O médico ele tem que também identificar aquele paciente que não precisa de medicação, né? Tem paciente que o tratamento é só psicoterapia. Hoje em dia a gente sabe que a maioria dos casos a associação da terapia com a medicação é a que mais traz benefício para o paciente. A questão da medicação, no caso da depressão, são os antidepressivos. Então eles são medicações que agem no cérebro, no sistema nervoso central, mexe com os neurotransmissores, são substâncias químicas que a gente não tem como medir, como fazer exames para detectar, mas estão alteradas. Então a medicação vai lá e faz a produção desses neurotransmissores, geralmente serotonina, noradrenalina, faz com que volte ao padrão fisiológico, ao padrão anterior, então a pessoa volta a ter uma resposta normal. Já no caso da ansiedade, que pode ser um transtorno de pânico, pode ser um quadro de ansiedade social ou algum outro, você pode ter uma medicação só para aquele momento da crise ansiosa, então geralmente são os calmantes, hoje em dia tem formulação que é sublingual, põe embaixo da língua, já em questão de minutos já tira da crise. E o tratamento que vai impedir que a crise de ansiedade venha é basicamente um antidepressivo. Os antidepressivos eles agem na mesma região do cérebro que controla o sintoma ansioso e o sintoma depressivo. Então,
fluoxetina, paroxetina, sertralina, são medicações que são usadas, a pessoa usa todo dia e a cada semana vai diminuindo cada vez mais a ansiedade, até uma hora que passa a ser aquela ansiedade normal. Não pode deixar o indivíduo totalmente sem ansiedade, porque a ansiedade, como eu falei no começo, é uma reação psíquica normal, né? E aí controlam as crises. No caso do João Pedro, ele começou com a Ritalina aos 8 anos de idade e depois teve que trocar. Para criança, isso é o ideal? Como que é feito isso concreto? Porque criança normalmente é agitada, né? Como fazer essa identificação dessas patologias nas crianças? Bom, aí realmente sim, o especialista de preferência, o psiquiatra, especialista na infância e adolescência, que é uma área hoje de atuação dentro da psiquiatria. Se ele tomou Ritalina, como foi descrito aí o caso, provavelmente foi identificado na infância que ele tinha provavelmente hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, ou os dois juntos. Então o tratamento é Ritalina. Faz com que diminua um pouco essa inquietação dele e permite que ele consiga direcionar a atenção, então consegue desenvolver normalmente na escola. Se não tomar, geralmente costuma virar um problema com o passar dos anos. E talvez agora a mudança da medicação foi porque às vezes ele está vivendo um outro momento, né? Às vezes nem é porque teve depressão uma época, ou teve nem sempre o problema da droga, às vezes acontece lá na adolescência, depois nunca mais acontece. O transtorno de déficit de atenção, ele atinge mais crianças e adolescentes, ok? Eventualmente isso prolonga o resto da vida, mas é uma parcela pequena. O que pode ter acontecido com ele é ter aparecido outros sintomas ansiosos, e aí foi necessário então focar esse outro contexto. E a Ritalina, queria que você só explicasse um pouco, ele tem que ser prescrito pelo psiquiatra, né? Explicar um pouquinho sobre esse remédio. Isso, a Ritalina é uma medicação basicamente prescrita pelo psiquiatra, principalmente o psiquiatra da infância e da adolescência, mas que nem eu trato, adulto com déficit de atenção, então usa a Ritalina. Mas o neurologista, o pediatra já está desenvolvendo assim eles pegam os casos que às vezes são um pouco mais simples e já começam a utilizar a medicação. A medicação, ela age diferente do antidepressivo e do calmante. É um outro tipo de medicação, ela age no neurotransmissor que chama dopamina, principalmente a região frontal do cérebro, e modula a capacidade de concentração da criança. Ainda dentro desse assunto da medicação, existe ainda um preconceito, um medo das pessoas tomarem remédio, de efeitos colaterais, alguma coisa? Existe isso? Existe muito. As pessoas, no dia a dia, inclusive, às vezes a pessoa vai no consultório porque está com um problema, vai sozinho, por conta própria, chega lá e às vezes fala, doutor, eu sei, mas eu não queria tomar remédio. Né? Eventualmente, se o caso não quer tomar remédio e é uma situação um pouco mais leve e tudo mais, a terapia vai resolver de forma bem tranquila. Agora, como o Dirceu falou, às vezes o paciente, por exemplo, está num transtorno ansioso tão intenso que se a gente não medicar, não tem como se adaptar ou desenvolver o processo psicoterápico. Então, o paciente sofre, o que o médico tem que fazer, a família apoiar e tudo mais, é quebrar esses preconceitos, né? Explicar que são medicações seguras, estão sendo indicadas de uma forma adequada, vai ser utilizada por um período. O que a gente vê, assim, as pessoas têm muito medo de que a medicação possa mexer na mente e piorar mais ainda. Não, então você tem que mostrar que a pessoa está numa situação de crise e que, ao contrário, a medicação vai restabelecer o indivíduo. Dirceu, e esse mundo hoje, muita tecnologia, a internet, o trabalho, deixa as pessoas, pode potencializar? Não, certamente as pessoas, eu falo que assim, dando sequência àquela questão da patologia, eu acho que a gente está entrando numa era mais de autismo, inclusive, porque as pessoas estão cada vez mais voltadas ou para os seus aparelhinhos e não se comunicam. Então, assim, a gente teve a histeria, depois a depressão. Eu acho que a gente está entrando num momento, né, a humanidade está se tornando autista no sentido de que a comunicação, quanto mais você tem aparelhos que possibilitam e viabilizam a comunicação entre os seres humanos, menos eles utilizam dessa forma, mais eles se fecham, né, ou o adolescente no seu quarto, né, é muito comum a gente ver em reuniões, em bares, aquelas pessoas sentadas em volta de uma mesa e cada uma olhando para o seu celular e não dialogando. Então, eu acho que a patologia da atualidade agora, ou daqui para frente, provavelmente será algo nesse âmbito
do autismo mesmo, as pessoas fechando. Agora, retomando a questão, a gente recebe, por exemplo, crianças, a gente se atém na psicologia às estruturações internas psíquicas e a partir do momento em que a gente percebe, como o Eduardo disse muito bem, percebe que há uma ansiedade extrema, tá, que não é possível, às vezes o tratamento apenas, a gente trabalha conjuntamente. Isso é um diálogo que é saudável entre a psicologia e a psiquiatria. Existe alguma forma de tratamento alternativo? Não sei, massagens, exercícios, alimentação, ou realmente tem um momento que precisa mesmo da medicação, precisa da terapia? Tem momento que realmente não tem outra opção mesmo. Mas as várias outras formas de terapia não devem ser descartadas. O que a gente sabe hoje em dia é que uma alimentação adequada, atividade física, procurar estabelecer padrões de relacionamentos maduros, se relacionar com pessoas que você percebe que está te fazendo bem e administrar o estresse no dia a dia. Então, às vezes, falando, eu vou sair para fazer massagem. Se isso é algo que realmente te gera um prazer, um relaxamento e tudo mais, com certeza vai ser bom. Acho que o que tem que tomar cuidado, né, Dirceu, são algumas alternativas que se diz, às vezes, milagrosas e a gente vê que pode ser mal utilizada, o paciente acaba se enganando e deixando um tratamento realmente efetivo para depois. Não existem milagres em relação ao ser humano. A gente tem vivemos num determinado contexto, vivemos numa determinada sociedade, somos quem somos porque nascemos onde nascemos, enfim. E desenvolvemos nossas patologias também porque a nossa história se deu de tal ou tal maneira. Obviamente, a gente tem de ter atenção para isso. O que na psicologia a gente faz é prestar atenção para essa história toda, para esse entorno, para esses elementos todos que compõem o ser humano. E esse ser humano que sofre. Né? O que sofrimento é esse e como a gente pode dar conta desse sofrimento, como essa pessoa pode seguir uma vida saudável, né, e encontrar a felicidade, que é o que todo mundo busca no final das contas. E eu queria que vocês falassem então da importância do tratamento em conjunto, né, entre o psicólogo e o psiquiatra. É realmente a melhor opção? Tem vários trabalhos científicos já provando isso, e no dia a dia fica nítido, né? Então, a gente geralmente se associa com pessoas que vão harmonizar o tratamento, pode ser terapia individual, psicoterapia em grupo. E existe se você faz uma parceria tranquila, isso acaba sendo muito importante para o paciente. Então, às vezes, o psicólogo, a psicóloga faz contato comigo para falar, Eduardo, eu percebi que aconteceu isso, será que não seria melhor ajustar a medicação? Ou até, às vezes, a hora que, será que não seria a hora já de tentar reduzir a medicação e tal? Tentar evitar o máximo. O paciente, às vezes, tem hora que não melhorou, às vezes não precisa mais tomar medicação, né, Dirceu? Então, se consegue isso, é ótimo, porque não podemos esquecer, a mente ainda é o órgão mais desconhecido ainda do ser humano, é um mistério, é complexo. Como a gente falou no começo, a causa é biológica, é psíquica e social, então nada mais efetivo como fazer um tratamento que aborde todas essas vertentes, né? E o ideal realmente é o diálogo entre as duas áreas, né? Não é assentar em trincheiras as duas áreas e ficarem se digladiando. Isso não ajuda ninguém no final das contas, mas trabalhar conjuntamente, isso eu acho altamente positivo para qualquer tipo de tratamento, enfim, né? O trabalho conjunto em que um escute o outro, em que haja realmente essa interlocução né, isso faz bem para as áreas e para os pacientes, né? O nosso programa está acabando. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, um alerta, né, como você falou, para as pessoas não terem vergonha de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né? Da minha parte, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. Você falou no comecinho que são quase 20 milhões de pacientes com ou depressão, transtorno de ansiedade. Recentemente, a OMS divulgou que provavelmente, na próxima década, a depressão seja a primeira doença, a doença mais prevalente, a doença mais comum no mundo. Então, a gente não está falando de algo simples, como a gente já comentou, de ser uma fraqueza, de ser algo que a pessoa tem que se envergonhar. Não, tem que entender que é uma doença, uma situação grave, uma situação complexa, atinge todo mundo. Então, procurar ajuda de um profissional.
desde da procura básica. Então, às vezes está no centro de saúde, conversa com o médico, às vezes já é suficiente para encaminhar ou para o psiquiatra ou para o centro de saúde. Se é uma crise mais urgente, procurar mesmo um serviço de urgência. Às vezes entrou numa crise de pânico ou houve uma tentativa de suicídio, né? Então procurar um hospital. No caso aqui em Campinas, tem tanto a PUC, tem o serviço sempre tem 24 horas, um psiquiatra de plantão, e o hospital da Unicamp. Então são os 2 hospitais de referência para as urgências. E não deixar a situação se agravar mais. E para a família que convive, que está ali no dia a dia, percebeu situações que estão gerando sofrimento, direto ou indireto, e a pessoa às vezes vai deixar isso, vai adiante, tenta pressionar. Se for preciso, no primeiro momento, procura ajuda para depois levar o paciente e assim por diante. Bom, eu só acrescentaria que é dar o primeiro passo. O primeiro passo é vencer o preconceito que acaba inviabilizando que as pessoas busquem ajuda, né? A partir do momento que as pessoas buscarem ajuda, vencerem esse preconceito, que preconceito é esse? Minimizar o sofrimento do outro, né? Quando isso não acontece, a pessoa busca ajuda, facilita muito o trabalho nosso aqui. Legal, Eduardo, eu agradeço a participação de vocês aqui no nosso programa e a gente se vê na próxima edição do programa Ponto de Encontro. Não deixe de acompanhar também os outros programas da TV PUC no site que aparece na tela. Até o próximo programa.